Se a gente for olhar para as leis da física, existe uma lógica ali que é, tipo, muito inegável. É uma coisa limpa, sabe? Aham. Muito previsível, né? Exato. A massa maior sempre atrai a massa menor. É a gravidade operando na forma mais pura dela. Sim, é o princípio fundamental que mantém tudo no lugar. O universo organizado, assim, a força é proporcional à massa e pronto. Isso, tipo, um planeta gigante puxa uma lua minúscula para a órbita dele, e nunca o contrário. A matemática disso é meio que incontestável. Com certeza. Mas aí a gente vira a lente para a história da civilização humana, para a forma como as nossas sociedades se organizam. E de repente essas leis da física parecem entrar um colapso completo. Total. A lógica vai pro espaço, né? Vai, porque a gente vê repetidas vezes ao longo dos séculos a massa gigantesca, tipo milhares ou até milhões de pessoas, sendo puxada e controlada e muitas vezes esmagada pela força de gravidade de um único indivíduo. Um homem só. Sim, um homem minúsculo com as exatas mesmas fraquezas biológicas que qualquer outra pessoa. E esse cara governando multidões que poderiam, sei lá, destruí-lo em segundos se simplesmente decidissem marchar na mesma direção. Nossa, é muito bizarro quando a gente coloca nesses termos. É a grande anomalia da condição social humana. E o nosso objetivo hoje, nesse nosso mergulho profundo analisando as fontes, é tentar desvendar esse quebra-cabeça. Como e por que multidões inteiras se submetem pacificamente à vontade de um único tirano. E muitas vezes trabalhando ativamente contra a própria sobrevivência, sabe? Exatamente. A bússola que a gente vai usar hoje para navegar nisso é uma resenha crítica muito instigante. Ela foi escrita pelo Leandro Schemer, agora em setembro de 2024. Isso. E o texto dele analisa uma das obras mais viscerais da filosofia política, o discurso da servidão voluntária. Mas olha, o que mais me deixou chocado ao ler esse material não foi só a profundidade das ideias. Foi tipo quem estava por trás delas. Ah, a idade dele, né? Sim, o autor original, o Etienne de La Boétie, tinha 18 anos quando redigiu esse manifesto. 18 anos, cara, no meio do século XVI. É absurdo pensar nisso. Muito. A gente costuma associar a juventude a uma rebeldia muito passional, né? Sem muita estrutura lógica. Mas o que a gente tem aqui é um adolescente dissecando a anatomia do poder com uma precisão cirúrgica. A maturidade desse texto desafia a lógica. E o que torna a análise do La Boétie tão genial para a época, e que a resenha do Schemer capta muito bem, é a ruptura dele com a explicação clássica. Explicação clássica de como a tirania funciona, você diz. Exato. Porque até então o senso comum dizia que o mais forte dominava o mais fraco através da violência pura. Tipo, o exército do rei tem mais espadas, então o povo obedece. Uma lógica de força bruta. Isso. Mas aí o La Boétie olha para isso e diz que a força bruta pode até ser o pontapé inicial, sabe, de uma invasão ou de um golpe, mas espadas enferrujam. Exércitos custam muito caro. Perfeito. A força física constante é insustentável a longo prazo. O verdadeiro alicerce de qualquer império tirânico é a concordância. A concordância do próprio povo. Exatamente. É a cumplicidade silenciosa da população oprimida. É um choque de realidade. Nossa, muito. E, bom, para quem acompanha a nossa discussão e talvez pense que a gente está aqui só revirando poeira de monarcas absolutistas de 500 anos atrás, vale um alerta. Opa, com certeza. A coisa é atual. É muito atual. Essa mecânica de obediência que a gente vai desempacotar agora é tipo um vírus mutante. Ele afeta as estruturas de hoje em dia. Sim, nas corporações, na política. Isso, lembrando sempre que a gente está aqui analisando a fonte, não tomando lados políticos, tá? Mas é inegável que essa dinâmica de ceder o próprio poder está presente na hierarquia de empresas gigantes, em relações sociais abusivas e na polarização moderna. A coroa de ouro virou um algoritmo opaco, né? Ou uma cadeira de CEO. O sistema operacional que mantém a submissão rodando é rigorosamente o mesmo. E olha, para entender como esse sistema é instalado na nossa mente, a gente tem que ir para a fundação psicológica. A premissa do La Boétie parte de um estado de indignação mesmo.
Para ele, a liberdade é a condição natural e irrenunciável da humanidade. Uma coisa inata, tipo respirar. Isso. Então, sendo assim, a submissão de milhões a um só é um estado muito absurdo. Não faz sentido que a multidão aguente privação, confisco, violência diária só para agradar um único cara. Mas aí eu fico pensando, eu entendo a indignação dele, mas isso cria um problema teórico logo de cara, não acha? Como assim? Tipo, se a liberdade é tão inata ao ser humano, como é que essa submissão acontece na prática? Porque um pássaro não esquece que tem asas só porque está numa gaiola, sabe? Ah, entendi o seu ponto. Como é que o ser humano simplesmente, entre aspas, esquece a natureza livre dele? A resposta do autor para isso é brutal. Ele diz que é o peso do hábito. O hábito é o primeiro grande pilar. O costume, então? Exato. Uma nação pode até ser subjugada pela violência no primeiro momento. Aquela primeira geração vai lutar, vai sangrar, vai sentir a dor de perder a liberdade. Mas o tempo passa. E aí as novas gerações já nascem naquilo? Sim, elas nascem dentro do cativeiro. O que mantém essas novas pessoas ali não é mais o medo da espada, mas a familiaridade. A fonte até resgata uma analogia incrível que ele usa, a da égua selvagem. Ah, essa parte é sensacional. Sim, quando alguém tenta colocar sela nela pela primeira vez, a reação é explosiva, né? Ela morde, ela relincha, tenta matar quem está perto. Luta com tudo que tem. Mas aí, depois de um processo contínuo de domesticação, essa mesma égua não apenas aceita a sela, ela passa a desfilar, orgulhosa com os arreios. Como se aquilo fosse parte do corpo dela. Exatamente, como se fosse natural. Trazendo essa imagem da cela para hoje, é muito fácil reconhecer o padrão. Tipo, pensa naquelas pessoas altamente capacitadas que ficam presas anos numa cultura corporativa tóxica. Nossa, que mais tem, né? Sim, nos primeiros meses a pessoa sofre, ela questiona o abuso, pensa em pedir demissão toda semana. Mas depois de uns 10 anos lá, ela naturalizou o fato de não dormir. De não ter final de semana. Isso, de ser maltratada pelo chefe. Ela perdeu completamente a referência de um ambiente saudável. E o burnout vira um crachá de honra, sabe? Vira a própria cela corporativa. Essa comparação é perfeita. O mecanismo é exatamente esse. Quem é educado na condição de servo internaliza a servidão como o único horizonte. A gente não sente falta do que não lembra ou do que nunca experimentou. A memória vai sendo apagada pela repetição do dia a dia. Exato. Mas olha, eu confesso que não consigo engolir essa ideia de forma tão passiva, sabe? Não. Por quê? Porque nós não somos cavalos. A gente tem cognição, a gente observa o mundo, a gente racionaliza. O hábito explica a inércia, a preguiça. Mas um tirano não sobrevive só porque o povo está acostumado. Entendo. Você diz que falta algo mais? Falta. Quando a fome bate de verdade ou a injustiça cruza sua porta, esse choque de realidade quebra o costume. Tem que ter algo mais ativo, de cima para baixo, para manter essa anestesia. Bom, a sua objeção é o exato ponto que leva ao segundo mecanismo descrito na obra. A manipulação ativa. Opa, então ele cobre isso. Cobre. Ele chama de manipulação através de prazeres artificiais. O pão e circo. O hábito prepara o terreno, mas a distração constante é o que impede a revolta de germinar. As iscas que o tirano joga, né? Sim. O tirano sabe que precisa enfraquecer o intelecto do povo. A estratégia é o entretenimento alienante. Jogos de azar, drogas, devassidão e principalmente os banquetes grandiosos. Aqueles espetáculos gigantes. Isso, são momentos de prazer fugaz que dão uma quebra na monotonia da miséria. É uma compensação psicológica. Mas a resenha do Schemer aponta uma ironia bizarra nessa dinâmica. Tipo, como é que isso se sustenta economicamente? Pois é, aí que está o grande golpe. O tirano por si só não produz riqueza nenhuma. Nenhuma. Toda a pompa, os teatros, a comida na praça, tudo isso foi comprado com o dinheiro que ele confiscou da própria população. Através de imposto extorsivo. Sim, ele rouba a colheita inteira e aí no meio de um desfile ele devolve um pão e a população fica extasiada, chora de gratidão pelo líder generoso. Nossa, é muito doentio isso. O povo idolatra ele por receber uma migalha daquilo que produziu com o próprio suor. É um truque de mágica, cara. Um truque contábil e psicológico.
Lembra muito aquele sentimento de receber uma restituição mínima do imposto de renda, sabe? E comemorar como se fosse prêmio de loteria. Exato. As pessoas comemoram e esquecem que aquele dinheiro saiu do bolso delas o ano inteiro, de forma obrigatória. E que uma fatia colossal nem voltou. O ilusionismo tem que ser completo. E isso nos leva ao terceiro elemento desse controle: a fabricação do mistério e da superstição. Ah, o misticismo ao redor do líder? Isso. Não basta só distrair. O líder não pode ser visto como um homem comum, um cara que adoece, que erra, que tem fraquezas bobas. É por isso que aqueles autoritários do passado criavam camadas e mais camadas de distanciamento físico da população. Terreno para criar um mito. A obra cita os faraós egípcios ou certos reis europeus. Eles raramente mostravam o rosto ou usavam adereços para parecer divindades. Tinham até histórias de que curavam com um toque, né? Sim, os reis taumaturgos. Criava-se essa mitologia do direito divino de governar. O objetivo é capitalizar em cima da imaginação do povo. Claro. Quando você esconde o homem real, a mente da multidão, que muitas vezes está guiada pela ignorância e pela superstição, preenche a lacuna. E preenche com uma figura onipotente. Mas olha só, isso sugere uma dinâmica de cocriação muito perigosa. Como assim? Porque se o poder místico do líder é construído pela imaginação do ignorante, então o tirano, no fundo, é tipo uma tela em branco. Interessante essa visão. Ele é um espelho que reflete as fantasias da massa, a necessidade de salvação paterna, os medos. O tirano não cria o feitiço sozinho. A própria população fornece a mágica, acreditando cegamente nela. Olha, essa é a conclusão mais desconfortável de toda a obra, com certeza. A tirania não é só imposta de fora para dentro. Ela é cultivada de dentro para fora. É duro admitir isso. Muito duro. Só que, assim, há um limite logístico nessa análise mais poética, sabe? Qual o limite? O hábito, a distração, a superstição, tudo isso explica o controle mental. Mas, na materialidade do dia a dia, como é que um homem só coleta imposto de 1000 aldeias? Verdade. Como ele silencia um crítico no meio da noite? Como organiza as prisões? A equação não fecha. Não fecha mesmo. A onipresença é uma falácia. Um homem não tem 1 milhão de braços para segurar o chicote e a caneta ao mesmo tempo. Impossível. Tem que ter uma infraestrutura física, digamos, chão de fábrica da opressão rodando nos bastidores. E aqui a gente entra na revelação mais genial do La Boétie. A estrutura da rede de corrupção. A pirâmide da tirania. O quarto pilar? Isso. O motor físico do absolutismo não é o exército gigante. É um círculo muito pequeno de aliados íntimos. O tirano mantém ali 5 ou 6 confidentes. Os amigos do rei. Exato. São pessoas que ganham acesso a fortunas, terras, privilégios absurdos. São a mão direita do líder. E, por sua vez, cada um desses 6 tem sob seu comando outras 600 pessoas. Caramba! Que também enriquecem e ganham posições, imagino. Sim, é uma capilaridade. Vai se ramificando para baixo, exponencialmente. Uma teia. Abaixo desses 600, tem milhares de prefeitos locais, cobradores de imposto, que dependem diretamente da estabilidade daqueles 600, que dependem dos 6 que dependem do tirano. Exatamente. O autor chama essa galera de pessoas ignóbeis. Elas blindam o líder porque a sobrevivência financeira e física delas está atrelada ao status quo. A tirania terceirizando a opressão. Perfeito, distribuindo os lucros da vilania. Gente, mas isso é a anatomia clássica de um esquema de pirâmide. Total, um esquema multinível, né? O recrutamento é baseado no repasse de benefícios. A pessoa entra no sistema, pisa na cabeça de quem está na base, pega os recursos, guarda uma porcentagem e manda o resto para o topo em troca de proteção. E o que move isso não é ideologia. É puro parasitismo. Inegável, mas a análise traz uma revolta trágica sobre o estado mental dessa galera do topo da pirâmide. O que acontece com eles? O senso comum olha para o cortesão, para o braço direito do rei, com muita inveja. Porque eles ostentam luxo, têm cavalos bons, detêm o poder de vida e morte lá na base. Sim, parecem viver o sonho. Mas o La Boétie argumenta que esses parasitas vivem uma escravidão muito pior,
mais sombria e humilhante do que o próprio trabalhador na base. Pior que o camponês? Como assim mais profunda? O camponês está lá com as costas queimadas de sol, perdendo a colheita, passando fome, e o ministro está no palácio comendo fazão. É verdade. Onde que está a pior escravidão do ministro nisso? A escravidão física do camponês é terrível, mas ele tem a mente livre. Ele trabalha as horas dele, entrega um imposto e quando volta para a cabana ele chora se quiser chorar, ama quem quiser amar, ele tem os próprios pensamentos. Tá, e o ministro? O ministro renunciou à própria alma. Para sobreviver ao lado de um déspota que é paranoico, não basta obedecer ordens. Ele precisa adivinhar o humor do rei. Nossa. Ele tem que rir quando o rei quer rir, mesmo que não ache graça. Tem que antecipar quem são os inimigos antes mesmo do rei saber. Cada passo é calculado para não gerar desconfiança. É um estado de alerta contínuo, cara. O cortesão vira tipo um camaleão emocional sem identidade. Exato. Se o tirano acordar de mau humor, o privilégio daquele cara vira uma passagem de ida para a forca. Então a elite que oprime o povo sofre uma tortura psicológica constante, aterrorizados com a possibilidade de cair em desgraça a qualquer segundo. É a falência da autonomia. Eles arquitetam um maquinário de violência e são moídos por ele. A história está cheia de ministros que terminaram decapitados ou envenenados pelos próprios líderes que ajudaram a sustentar. Impressionante. Bom, a gente mapeou toda a arquitetura dessa prisão invisível, desde o cimento do hábito, a superstição, até chegar nessa pirâmide de medo. O diagnóstico é afiadíssimo. Dá calafrios. Mas, para fazer justiça ao trabalho crítico do Leandro Scheimero na fonte que a gente está analisando, a gente precisa olhar para os pontos cegos do texto. Afinal, o Etienne tinha 18 anos, né? Pois é. Por mais genial que fosse, quais são as fissuras nesse edifício teórico? A principal crítica da resenha está na utilidade prática da obra. O autor faz uma autópsia brilhante de uma sociedade adoecida, mas se recusa a prescrever um tratamento realista. Um remédio prático. Isso. Era uma transição histórica complexa, do feudalismo para o mercantilismo, monarquia centralizando o poder, e ele não propõe um modelo institucional alternativo. É, tipo, gritar fogo num teatro lotado e não apontar as saídas de emergência, sabe? Boa comparação. Se a população derruba o tirano numa terça-feira, como é que o país funciona na quarta? Como organiza a terra a justiça? Sem criar uma nova pirâmide. Esse vazio deixa a teoria vulnerável e também escorregadia quando ele tenta achar exemplos históricos de liberdade. A resenha pega muito nisso, não pega? Pega. Um ponto super criticado é quando Lobouessi exalta a cidade-estado de Esparta. Peraí, Esparta? Sim, ele usa Esparta como um farol de virtude, uma sociedade livre e forte. Mas essa era a contradição assombrosa. Ele passou o texto inteiro condenando escravidão e força bruta. Pois é. Esparta era o extremo oposto da liberdade. A sociedade deles dependia do terrorismo de Estado contra os zilotas, que eram a população escravizada por eles. Eles caçavam os zilotas. Sim, assassinavam para manter o terror. Como é que o cara escreve um tratado sobre os absurdos da dominação e usa Esparta como virtude? É bizarro. É um ponto cego, derivado de uma idealização romântica da antiguidade que rolava no Renascimento. Ele olha para a bravura militar espartana e ignora as atrocidades que sustentavam aquilo. Fica parecendo ingênuo. E essa idealização também atinge a forma como ele enxerga o ser humano. Ele constrói a ideia de um homem naturalmente livre e puramente virtuoso. Como se a gente existisse no vácuo, fora da sociedade. Exato. Ele ignora que o ser humano é moldado pelo ambiente. Não existe esse homem natural operando fora das teias de poder. E isso pavimenta a falha da grande solução dele. Ah, a solução. Qual é a proposta dele para desarmar a bomba, já que ele rejeita a violência? A proposta é de uma simplicidade até perigosa. Ele diz assim: resolvei não mais servir e sereis livres. Só isso? Ele argumenta que o povo não precisa pegar em armas ou derramar sangue. Basta a população inteira cruzar os braços ao mesmo tempo e negar obediência. E o tirano cairia pelo próprio peso. Como um colosso com pés de barro. Cara, isso é muito poético, mas é o clássico problema da ação coletiva. A logística humana é implacável. Muito. Como é que milhões de pessoas fragmentadas geograficamente, supervigiadas,
presas na pirâmide de corrupção que você explicou, vão sincronizar os relógios para cruzar os braços no mesmo milissegundo. Não vão, né? Se um vilarejo cruza os braços e o vizinho não, o exército massacra os rebeldes antes de anoitecer. Quem vai ser o primeiro a arriscar o pescoço da própria família baseado só na fé de que o país inteiro vai fazer junto? Sem organização, sem comunicação segura e liderança, a ideia de uma paralisação simultânea é utopia pura. Ele falha em explicar os passos práticos para despertar isso. Mas assim, mesmo apontando esse idealismo prático, a resenha tira o mérito do discurso? De jeito nenhum. O impacto da obra é colossal. A gente, com séculos de vantagem da sociologia, aponta o dedo fácil para onde o menino de 18 anos errou em 1500 e pouco. É moleza olhar em retrospecto. Mas a genialidade do diagnóstico supera muito as falhas. Por exemplo, quando a gente lê sobre a força do hábito dele, é impossível não lembrar do conceito de hábitos do Pierre Bourdieu nos anos 70. Olha só. Bourdieu falava de como a gente internaliza as estruturas sociais até virarem uma segunda natureza inquestionável. O Laboetti viu isso a olho nu, 4 séculos antes da sociologia virar ciência formal. Antecipou Hobbes e Rousseau também, né? Muito antes deles. E a resenha do Schemer conclui com um grande legado: a atemporalidade do texto. É um espelho que causa um constrangimento para nós hoje. Bastante. A gente se orgulha tanto de ter superado o absolutismo, de ter democracias complexas. A gente manda sonda para o espaço, conecta o planeta com a internet, e mesmo assim os gatilhos que nos mantêm subservientes são idênticos aos que aquele adolescente mapeou lá atrás. A arquitetura invisível está de pé. O texto é uma lanterna para identificar essas engrenagens hoje, e é um alerta permanente, sabe? Um alerta de vigilância. Isso, manter a liberdade exige vigilância contra o nosso próprio conforto com a submissão. Muito forte. E isso nos deixa com um pensamento crítico fundamental para a gente encerrar esse nosso mergulho nas fontes de hoje. A gente dissecou tiranos de capa, cortesãos aterrorizados e banquetes falsos. Mas o antídoto do autor, por mais difícil que seja na prática, traz uma verdade muito profunda. A recusa em alimentar quem nos domina. Exato. E eu deixo aqui uma provocação para quem escuta a gente refletir durante o dia. Se os nossos tiranos de hoje não usam coroa, se eles assumiram formas invisíveis, como é que a gente recusa? Como orquestrar essa paralisação, né? Se as nossas rédeas hoje são algoritmos desenhados para sequestrar a nossa atenção, se a pirâmide de corrupção virou aquela pressão silenciosa por engajamento e métrica de sucesso inatingível, como organizar esse movimento de não servir? É uma baita pergunta. Será que a gente apenas se acostumou com a cela social e corporativa? Ou pior, será que fomos condicionados a acreditar que essa cela é, na verdade, o nosso melhor acessório de moda? Fica aí o questionamento. Fica a reflexão. Continuem analisando o ambiente ao redor. Não aceitem o absurdo como regra. E a gente se encontra na próxima discussão.